Estamos bem, aqui em mais um encontro do Falando no Divã. Queria agradecer muito o espaço do Gabinete de Leitura Guilherme Araújo, a Funarge, por dar esse apoio. Júlio Campos, sempre com a gente aqui nos debates, da Júlio Campos Arquitetura. E tendo o prazer de receber aqui hoje o ator, diretor Ari Kozlov, a roteirista, dramaturga, diretora Renata Mizrahi, né? Daqui a pouco vamos ter também a Gabriela Cardoso Gomes, que é artista plástica, vai estar chegando aqui para bater um papo com a gente. E eu queria começar esse bate-papo com vocês, eu acho que é vício de psicanalista, tá? O Freud sempre se remetia à infância. Então fica a pergunta para os dois. Quando que vocês sentiram esse chamamento, digamos assim, interior, para a expressão artística? Ladies first. Eu fazia faculdade de História, mas eu não sabia por que eu estava na faculdade de História. Isso... muito, assim, eu tinha 17 anos e eu me lembro que o que me chamou para a faculdade de História foi um professor que fazia uma aula incrível para os alunos e eu pensava, nossa, eu queria muito dar aula como esse professor. E aos poucos eu fui entendendo que o que ele fazia naquela aula era teatro. Então, assim que eu entrei, eu conheci uma amiga que ela falou, poxa, faz uma aula de teatro comigo. E eu fui fazer e foi muito rápido que eu entendi que eu tinha que fazer faculdade de teatro. Então eu abandonei a faculdade de História e entrei e comecei a estudar teatro, fazer curso livre, fiz um pouco de tablado e tudo. E entrei logo depois entrei para a Unirio. Aí na Unirio eu queria, tinha um entendimento primário, esse primeiro que eu queria atuar. Sim. Mas eu já gostava de escrever. Antes do trabalho já tinha participado de um festival de esquetes, eu mesmo escrevia a cena. E na Unirio eu fui entendendo, a gente vai entendendo, né, a questão de ser artista, que não é... Nunca eu imaginei que as pessoas iam começar a me chamar para as coisas, porque eu vi, minha turma, tinham 25 pessoas, 23 eram mulheres, e todas muito boas, né? E eu falei, nossa, não tem papel para 23 da mesma geração. E aí eu comecei a me juntar com pessoas que pensavam um pouco parecido comigo, nessa coisa de empreender, de não ficar esperando. E eu comecei a formar ali na Unirio uma companhia onde eu comecei a escrever para eu atuar. Ah, que interessante. E aí a gente, era o Diogo Molina, que hoje é um roteirista, a Elisa Pinheiro, super atriz, Letícia Medella, o iluminador Anderson Rato e o figurinista Bruno Perlato. E aí a gente se uniu e fizemos o Teatro de Nós, que hoje em dia é minha produtora de teatro. E aí eu comecei a escrever para atuar, e eu atuava em todas as peças que a gente fazia independente. Com o tempo, eu fui tendo muito prazer em escrever, mais do que atuar. Mas não que eu não goste, não que eu tenha... Foi uma coisa natural. Eu começava a estar numa sala de ensaio e comecei a pensar, nossa, como eu gostaria de estar em casa escrevendo, para poder dar para as pessoas atuarem. E também nesse meio termo comecei a me sustentar, e aí fui dar aula, né? Aí eu escrevi para os meus alunos, dirigi os meus alunos. Então foi um processo natural de encaixe, né? E assim eu fui indo. Aí depois eu entrei fiz a oficina de autores da Globo e comecei a escrever para o audiovisual, em paralelo com o teatro, que é um lugar de autonomia máxima e bonita, que eu nunca deixo e que conjugo, né, na vida. E fez uma formação de cinema também, que eu acho que foi até no exterior, não foi em Cuba? Eu fiz um curso livre na Escola de Cinema ECTV, em Cuba. Porque na minha época, isso é lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando tinha, assim, começaram a ter a nova dramaturgia carioca, não havia a quantidade de cursos que tem hoje, que você pode se especializar tanto no audiovisual quanto nas artes cênicas. Então foi uma busca também muito intuitiva da escrita, né? Até começar a aparecer os cursos e eu começar a trabalhar e correr atrás, até hoje, né? Até hoje não para, né? Porque o mundo continua em transformação e se a gente ficar parado, a gente perde tudo, não pode parar. E essa própria transformação vai te inspirando em várias mídias, né? Você estava vendo aqui toda a tua trajetória, cinema, televisão, teatro, mais ou menos que paralelamente, se não simultaneamente. Simultaneamente. Né?
A gente vive no nosso país, assim, quem é freelancer é uma montanha-russa, né? Então, eu tenho audiovisual, que é um lugar que eu tenho muita paixão, mas é um lugar que demora mais para as coisas acontecerem. Sim, sim. Então, eu tô aqui agora escrevendo estava vindo para cá, escrevendo uma escaleta de uma série que um dia pode ser que aconteça. E o teatro, que, entre aspas, é um pouquinho mais imediato, muito entre aspas, porque a minha última peça, O Poeta Aviador, foram 13 anos para conseguir estrear. Uau. Algumas peças vão mais rápido, mas você tem ali a partir do momento que você começa a ensaiar, 2 meses, você está vendo aquilo se realizar. Diferente de um roteiro que você começa a escrever, pode ser que só em anos. Fica uma realidade mais distante, né? Então, por isso que é muito em paralelo. E financeiramente também, né? Porque às vezes, quando um tá ruim, o outro melhor. O outro ajuda o outro. Equilibra essa balança. Exatamente. Né? Então, e dá aula, né? E aí hoje eu dou aula tanto de dramaturgia para teatro, quanto para roteiro, né? Onde a minha paixão é o diálogo, eu sou maluca em diálogo. Perfeito. Ari, como é que foi a tua experiência? Quem foi a tua grande inspiração? Porque eu estava lendo sobre você, seu pai era um cinéfilo, né? E você também. Foi pelo caminho do cinema que essa expressão artística tomou a tua alma? Um pouco também, mas eu me lembro que eu era garoto e meus pais iam muito a teatro. Né? Eu, praticamente todo sábado eles iam, tinha uns 2, 3 casais que eram amigos que iam ao teatro. E eu lembro que eu adorava ver os programas do teatro. Eu tinha 5, 6 anos de idade, eu adorava ficar vendo os programas. Então já tinha uma primeira abordagem assim, do teatro. Minha mãe, especialmente, me contava as peças que ela tinha de assistir e tal. E isso foi criando em mim uma ligação com o teatro. Sim. Eu passei a minha infância na Tijuca. Sim. E era uma época que tinha os terrenos baldios, que é uma coisa que não existe mais, né? Então a gente pegava um terreno baldio que tinha perto da minha casa, com vizinhos todos da mesma idade, e a gente criava um palquinho ali, fazia isso já com 8, 9 anos, festa no final de ano, São João, né? A gente criava ali no palco determinadas coisas. E daí começou a surgir a minha ligação com o teatro, ao mesmo tempo com o cinema. Meu pai era cinéfilo, ele me levava no cinema desde muito garoto. Então eu sempre fui muito ligado nessa coisa de contar uma história, né? Usando atores, usando cenários, usando uma série de coisas. Sempre, desde cedo eu comecei a ter um pouco esse entendimento. E aí depois eu estudei no Andrews, onde a gente criou um grupo de teatro lá. Isso já no ginásio, assim, já com, sei lá, 13, 14 anos aí. E a gente fazia peça lá. Tinha uma professora de francês, Madame Giacomina, que ela incentivava muito isso da gente fazer teatro. Então, daí começou. Eu também, naquela época, a concorrência no teatro era, para você fazer teatro profissional, era menor do que é hoje. Hoje, naquela época, você tinha um acesso mais rápido, né, para poder a profissão. Então, realmente foi um pulo, assim, eu tenho um convite para fazer uma peça no Teatro Jovem, no Teatro Santos, em Botafogo. E aí, um pouco, a família exigia que eu fizesse uma faculdade. Eu fiz uma faculdade ao mesmo tempo, me formei, porque tinha esse outro lado, mas eu sabia que o que eu queria ia e eles também. Comecei a fazer teatro escondido do meu pai, que ele não podia saber. Minha mãe sabia, meio que eu escondia um pouco isso, mas chegou uma hora que eu digo, a minha profissão é essa, eu quero fazer teatro. Comecei como ator, depois como diretor. E, enfim, estou nisso até hoje. E me parece que a tua própria formação acadêmica acabou colaborando muito com o teu trabalho de teatro, comunicação visual, né? Exatamente. Naquela época criou-se a EJA, a Escola Superior de Desenho Industrial, que foi um marco assim, no ensino, era uma coisa que era uma novidade, né? Desenho industrial, comunicação visual. E eu fiz a faculdade, eu lembro que tinha professores incríveis, que também se falava muito, especialmente de cinema, mas falava também de teatro, e tudo aquilo estava meio interligado para mim, né, para me conduzir uma coisa que era o que eu efetivamente gostaria de fazer e queria fazer, né, que era teatro. Cinema nunca dirigi, é uma frustração que eu tenho, de certa maneira, mas tudo bem, pode ser que ainda role, quem sabe, né? O diretor mais idoso faz seu primeiro filme, sabe?
E televisão também, né? Sim. Que eu comecei também muito cedo, praticamente junto com o início da minha carreira no teatro. E você teve, eu acho que você foi um afortunado, porque você pegou o início de um processo revolucionário em televisão, que foram os seriados da Globo, Carga Pesada, Plantão de Polícia, né? É verdade. Eu era ator, contratado da Globo, fazia novelas como ator, mas eu queria ser diretor. Eu enchi o saco tanto das pessoas, chegou uma hora, tá bom, então vai ser assistente de direção do Carga Pesada, que foi uma revolução. Que era o Gonzaga Blota, né? Daniel. O Gonzaga Blota era outro diretor, o Daniel Filho era o diretor-geral. Milton Gonçalves. Né? Exatamente. Então foi um início incrível. Até que chegou um dia, ainda na primeira temporada, que o Daniel bateu na porta lá da sala de produção, estava lá trabalhando, e falou, o próximo episódio quem vai dirigir é você. Falei, caraca, vou estrear. E aí estreiei, e aí não parei mais de dirigir a televisão. E foi uma época áurea. Eu me lembro que na live que eu fiz com ele, eu citei um episódio que me marcou muito, que foi Sangue do Meu Sangue, com a saudosa Yara Amaral. Como é que foi a direção desse? Tanta coisa na cabeça. Eu me lembro que eu ficava emocionado com a Yara. Claro. Ela era uma atriz excepcional, além de ser uma pessoa incrível, né? E às vezes, como era um seriado semanal, né, os textos variavam em termos de qualidade. Tinha uns melhores, tinha uns que não eram tão bons, mas esse era um texto excepcional e que eu me orgulho muito. Pena que acho que não tem, pode ser que na própria Globo, eu já perguntei lá, porque no YouTube, nesses lugares, eu não consegui achar de jeito nenhum, eu gostaria muito de TV. Agora no Globoplay você tem alguns fragmentos, não? Porque teve aquele grande incêndio, que você perdeu muito material, né? Muita coisa, exatamente. Então foi um início de direção na televisão muito legal. E aí daí para dirigir novelas e outras coisas foi um salto, acabei ficando como 40 anos. Saí de lá. Agora o seriado te permitiu um pouco brincar com essa coisa de cinema, né? Porque era a coisa da câmera... O Carga Pesada era um seriado que era feito 90% externo. Externa, né? Então era uma câmera só. Então você podia fingir que estava fazendo cinema. Então eu falei que eu não fiz cinema, frustração, mas de certa maneira em vários episódios, também outros que eu dirigi, como Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Era muito externa também, então se usava muito uma câmera só. Então dava para fingir que estava fazendo cinema, né? Então isso foi um momento assim, muito importante assim, na minha vida, né? Em relação ao cinema, a ideia de fazer cinema. E o legal é que você foi desenvolvendo várias parcerias, né? Por exemplo, o Aguinaldo Silva foi um dos que você mais dirigiu, teve o Manuel Carlos, a gente vai falar daqui a pouquinho dele, porque eu estou muito curioso, porque o Ari veio para cá hoje, do ensaio. Queria até te agradecer muito, você está ensaiando no Teatro Poeira, o seu próximo espetáculo teatral, que é Maestro Selvagem. Fala um pouquinho para gente. O Maestro Selvagem é a história do Carlos Gomes, que é um compositor absolutamente fantástico, né? As pessoas só conhecem a música dele por causa da Hora do Brasil, que é a abertura do Guarani, mas nem sabem direito que foi escrita, composta pelo Carlos Gomes. E eu fico impressionado como as pessoas não conhecem Carlos Gomes, e muito menos a obra dele, que é absolutamente fantástica. Por conta da peça, eu comecei a ouvir várias composições dele, eu fiquei impressionado, coisas deslumbrantes, lindas. Eu disse, como é que as pessoas não conhecem? Como é que não se monta as óperas dele? Como é que não se faz concerto com as composições dele, né? Porque ele compôs para piano também, enfim, tem várias coisas dele que são absolutamente fantásticas. Então, de certa maneira, a peça para recuperar um pouco a importância que o Carlos Gomes tem na história da arte brasileira, especialmente da música. Resgatar essa memória, né? Sem dúvida, uma memória que as pessoas têm que conhecer a obra dele, saber quem era Carlos Gomes. Ele era uma pessoa incrível, a gente não tem registro visual dele, não tinha no final da segunda metade do século XIX, mas lendo coisas e correspondência, então você vê que ele era uma pessoa que dá margem para você criar um personagem no teatro, né, baseado em... E Ari, pela tua longa trajetória, por exemplo, o público de teatro, a gente teve o episódio da pandemia, em que você inclusive apresentou um espetáculo online muito bacana, com o texto do Marcelo Aquino, né, Lá Fora Temporal, isso. Né, que era você e a Ana Lu Prestes, e que fez muito sucesso online. Como é que você vê esse grande boom? Porque os cinemas estão esvaziando, os teatros estão lotando agora. Como é que você vê esse pós-pandemia comparado com a tua trajetória anterior? Eu acho que é um pouco isso. Né? Na época da pandemia, o teatro
passou a ser menos frequentada, as pessoas tinham um pouco de medo de aglomeração e tal, tudo isso. E agora, por coincidência, acabou a pandemia, né? Então as pessoas estão podendo voltar a se reunir em espaços com muitas pessoas, e ao mesmo tempo você tem ofertas de alto nível, coisas extremamente boas que estão sendo apresentadas. Então acho que a junção disso, que teatro é uma coisa que não vai acabar nunca. Não, realmente. Não, e eu acho que também as pessoas têm o desejo de estarem sedentas para ver algo que não seja uma tela. Claro. Exatamente. Que elas viram muito na pandemia. De ver alguém ao vivo, suando na sua frente. E também o teatro é um evento social, né? Então, eu acho que reúne. Então, eu acho que também tem isso, né? Mas você falou uma coisa que eu acho que é importante, essa coisa de você ver uma pessoa viva, você não está mais vendo através de uma tela através de uma câmera projetada numa tela. Você está vendo ali na tua presença. O ator que fala com você. Que fala com você diretamente, né? Uma história que está sendo contada diretamente. No aqui e agora, não foi gravado. Né? Muito próximo. Então isso é uma coisa que não vai acabar. Não vai acabar. Não vai. Não vai. Já falaram que ia uma vez, mas a gente foi provado que não vai acabar. Que não vai acabar. Graças a Deus não vai acabar, porque é uma das grandes formas de comunicação, de você passar ideias e fazer com que as pessoas pensem, se emocionem também, pensem as duas coisas ao mesmo tempo, pensar e se emocionar em coisas que estão sendo apresentadas ali a poucos metros. A arte do presente, né? Sem dúvida. Porque mais do que os outros veículos, embora eu goste muito de cinema, gosto de televisão, mas é aquela necessidade arquetípica, né, de um encontro ritualístico, né, que precede as próprias religiões. Então o teatro ele já era sacerdotal antes das religiões. Sem dúvida. Entendeu? Claro, então essa busca do ser humano vai estar sempre, né? E uma coisa muito legal que eu vejo nos teus trabalhos, Ari também fez, eu acho que Matar ou Morrer, acho que você deve ter visto, os debates. Os debates. As pessoas, quem quiser ficar, e fica muita gente para trocar ideias. Né? É verdade. No caso do Matar ou Morrer, a gente estava falando do assassinato do Euclides da Cunha, que também é um fato único da história, poucas pessoas também conhecem tudo que aconteceu, né? E aí provocava isso da plateia, né? A plateia ficava curiosíssima para saber o que estava ali por trás daquilo. Então, quando a gente organizava os debates, as pessoas ficavam exatamente para tentar conhecer um pouco melhor. Né, Renato? Como é que é a tua emoção também? Porque eu participei de uma leitura dramatizada, que é o Zé Carlos e o Manelo, né? Sim. E você, também participando com a gente, você abriu, e muito bacana, e uma coisa que eu notei, que me emocionou muito naquele dia, foi a sua emoção, ao estar lendo o texto, ver todo o envolvimento seu com o seu próprio texto, né? Fala um pouquinho do que foi dividir esse momento com a plateia, e uma plateia tão participativa. Porque eu li as ações, né, as rubricas, enquanto a Vilma Mello e a Kelzeca liam as personagens. E assim, quando eu leio, quando eu estou já distante do texto, eu não leio como se eu tivesse escrito aquilo, sabe? Sim. E às vezes a gente está distante daquela... Porque essa peça eu terminei de escrever em 2020, que é uma peça que eu fiz durante a pandemia, sobre uma mulher que perde a memória e ela não quer morrer antes de saber se ela fez as pazes com a filha. É bem simples, né? Só que para escrever esse texto, eu fui a fundo na minha família, na minha mãe, na minha avó, e achando que estava tudo resolvido. E quando eu li ali naquele dia, 4 anos depois, né, para um público, eu tinha esquecido algumas coisas que estavam escritas. Estava lá no inconsciente, mas quietinho, né? Eu não me relacionei como se fosse algo que eu tivesse escrito, eu me relacionei como algo que eu estivesse lendo. Então, em algum lugar, aquilo mexeu comigo. E também eu acho que mexe um pouco, porque a nossa profissão é um reset o tempo todo. Você às vezes vai num lugar, tá indo, e aí te chama, de repente, você tem que provar de novo o teu trabalho o tempo todo, assim. E eu me emociono, sabe? De falar, caramba, parece que é um reset enquanto trajetória, mas não é um reset enquanto teu conteúdo. E aí você fala, nossa, eu escrevi isso, caramba, como é que eu faço para estar em cena com essas duas atrizes maravilhosas? Então, assim,
Então tem todo esse lugar de, não, mas eu não posso parar, porque eu não sei fazer outra coisa, é o que eu sei fazer, é um movimento. E às vezes esse reset não tem a ver com você, tem a ver com o momento político, tem a ver com uma pandemia que chega, tem a ver com um mundo que está se reestruturando, uma economia que ora está bem, ora não está. Ele dialoga com várias situações. Você dialoga. E eu, por exemplo, sou muito caseira, assim, eu estou muito trabalhando em casa. Então, por exemplo, eu estava trabalhando agora em casa, e agora eu vou ter que sair, vou ter que... então, também lidar com toda a questão, toda uma questão social que você tem que... Enfim, todo o trabalho, ele não está só quando você está trabalhando, né? Ele tá o tempo todo acontecendo. Então, a emoção, ela vem dessa conjuntura de coisas mesmo, né? Sim, sim. E, claro, de poder olhar para o lado e ver, poxa, tem uma Kelsey aqui que eu sempre fui fã. Uma das primeiras peças que eu vi foi com ela. E tem uma Vilma que virou, que a gente conquistou uma relação de irmandade, porque a Vilma foi a primeira mulher a ganhar a primeira pessoa preta a ganhar o prêmio Shell. E eu escrevi o texto. Que foi o musical Chica da Silva. Musical. E isso é tão bonito e tão forte, sabe? Assim, muita gente não sabe disso, mas eu sei. E a gente está ali, e a gente sabe, a gente está ali. Então, de vê-la no palco defendendo uma personagem é uma conquista que é riquíssima. E que é muito mais do que, às vezes, esse reset. Ele só que ele tá ali, ele tá seguindo, e tem as relações, que isso ninguém vai tirar da gente, né? Então é isso, é um lugar de muita paciência, de persistência. Engraçado que amanhã eu vou dar uma entrevista sobre ser mulher na profissão. E eu acho que tem a ver com o que eu tô falando também, sabe? De também conquistar esse espaço como mulher. Na profissão, como dramaturga, como diretora, e tá bem, sabe? Estar bem, de saúde mental, dentro dessa profissão que é uma montanha-russa, né? De se cuidar, de se olhar, enfim, são muitos pratinhos, né? E agora eu sou mãe, agora não, ele tem 7 anos, mas parece que foi ontem. Só que isso também atravessa totalmente o trabalho, assim, vai para um caminho, dá uma cambalhota triplo, porque você agora tem que lidar com o seu tempo, que é curto, porque você tem alguém para cuidar. Então, isso tudo atravessa o nosso trabalho, e sim, eu assumo que sou ser mulher nesta profissão, isso atravessa em vários aspectos. Então, como você dá os limites, como você fala, aqui eu posso, aqui eu não posso, porque antes de ter filho eu achava que eu podia tudo. Eu podia muita coisa. Agora como mãe, eu falo, caramba, e agora? Agora eu tenho que respirar mais e ser generosa comigo mesma, principalmente, sabe? Então por isso que eu me emociono. Me lembrou estava no outro dia no Instagram, o Fernando Filbert falou isso, cuide de você, né? Porque o teatro está ali, a obra está ali, mas ele não é você, ele é uma parte de você. E se você se jogar, se despedaçar pelos altos e baixos da coisa, daqui a pouco você está despedaçando o seu eu. Então, o que eu dou o conselho para as pessoas, antes de tudo, o teatro é muito importante, mas cuide de você. Você estando bem, o seu teatro, sabe, independe de grandes sucessos ou de fracassos. Você está exatamente, passa. Eu estreiei agora o Poeta Aviador, que foi uma peça que eu demorei 13 anos para conseguir passar numa escola aqui no Rio, porque ela passou em 2023 para um edital de São Paulo, o PROAC. A gente fez interior de São Paulo, mas no Rio, que é a minha cidade, não tinha passado. Aí passamos pelo Sesc Pulsar. E eu falava assim, nossa, como é que vai ser depois de 13 anos estrear no Rio? Assim, com tanta luta para estrear essa peça que eu botava tanta energia e tanta força. E estreou. E foi bom. Foi um sonho realizado. Só que agora eu sigo ainda, né, tipo, e segue. E eu sigo na luta. A luta não para, né?
Então, Tanto que vocês estão para estrear agora no Domingos de Oliveira, né? no Domingos de Oliveira, só 4 apresentações, de quinta a domingo, para cumprir também 20 apresentações, Sim. e porque também é bom voltar. Claro. E vai ser de quinta a domingo, de 29, 30, 31 e 1º de setembro. Vocês estão convidados, vocês são os meus convidados. Obrigado. É uma oportunidade para assistir que eu vi aí. Pois é um trabalho que eu não sabia, quando estreou agora, eu falei assim, eu não sei nem mais se eu faria isso hoje em dia, se eu escreveria essa peça, mas eu quero botar no mundo essa peça. E foi bonito, e bonitas reações, sabe? Esse feedback do público, né? Esse feedback e falar sobre afeto, né? Porque até a matéria do Rio Show foi bonita, que é exatamente isso que eu acredito. A peça é a revolução através do afeto. Eu acredito na revolução através do afeto. De falar do micro para falar do macro. Do macro, exatamente. E você, inclusive, vai começar uma oficina de dramaturgia, eu acho que é no dia 31. Vai ser um workshop. É um workshop, não? De um dia, assim, de uma tarde. Da própria peça. Da própria peça, a partir do texto da peça. Certo. A gente discutir dramaturgia e fazer exercício prático a partir de algumas cenas da peça. Lá no próprio teatro? No próprio teatro, às 4 Muito da tarde. interessante. De 4 às 6h30. Que bom. A gente, é um valor simbólico de R$40. E é só chegar, são 120 lugares, então eu vou botar, se forem 120 pessoas, vão poder, a gente vai dividir em grupos, se for menos gente, tudo certo. E é também uma oportunidade de sentir como é que as pessoas estão entendendo a dramaturgia carioca, porque eu ainda atuo muito na minha cidade, assim, ainda muito no Rio, tem algumas peças que foram para fora, mas o meu foco principal, meu palco maior é a cidade do Rio, e de discutir a dramaturgia na cidade mesmo, né? A dramaturgia dos autores que estão aí, então, pessoas que querem escrever, pessoas que já escrevem, porque é uma musculatura, né? Agora, esse lugar, você estava falando da questão do autor, você estava em casa e tal, e de repente tem que sair para um evento, para uma entrevista e tal. Como é que se dá esse diálogo da atriz com a autora? Porque geralmente o escritor ele já tem uma prática mais solitária, mais na dele, né? E o ator ele está sempre trabalhando em equipe e tudo mais. Chega a haver um duelo dessas duas tendências? Nesse momento eu sou mais autora, né, do que atriz, mas tem totalmente o duelo, porque realmente não adianta, você não vai... Existem as dramaturgias coletivas, claro, o audiovisual ele é muito coletivo, mas não tem jeito. Tem uma hora que você vai ter que sentar e parar e escrever. E te dá uma... E tem uma hora que você acostuma a ficar em casa sozinho. E esse é o perigo, porque para sair é difícil, porque você já virou ali e tá na sua toca, sabe? Então, por isso que eu adoro dirigir. Porque me obriga a sair, me obriga a criar, me obriga a se relacionar, a não encruar nesse lugar que é perigosíssimo, que é uma solidão prazerosa, entendeu? No próprio Poeta Aviador, você é co-diretora, né? Eu sou co-diretora, eu dirijo muito com a minha parceira Priscila Vitka, que a gente começou com os Sapos, e a gente até foi indicada a diretora Revelação. Que legal. Foi a minha primeira edição profissional, porque eu já dirigia muito aluno, o tempo todo, de todas as idades. E aí a gente deu certo, aí a gente dirigiu o Silêncio com a Suzana Faini, e aí seguimos com o Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo, que é um infantil, o Vale Night, que é uma peça de 3 mães tomando vinho. Textos seus. Todos os textos meus. Coitada da Priscila, porque ela, como autora, às vezes eu sei muito o que eu quero, e aí a gente vai encontrando esse espaço, né, de dupla, de entender que não é a minha peça, não é a peça da Priscila, é a peça da Priscila com a Renata. E aí a gente tem uma trajetória bonita, que fez 11 anos esse ano. Que bacana. E é legal dirigir em dupla, porque muitas vezes eu não posso porque eu tenho meu filho, fico doente na escola. Vai, segura a onda. Aí socorre, uma socorre a outra. E juntas, às vezes, a gente está ali no embate. Ontem mesmo a gente está adaptando a peça para uma nova... A gente estreou na Arena, então a gente está indo agora para Semi-Arena. E muda, né? E aí, não, agora a cadeira é aqui, não, a cadeira é ali, não, mas eu acho que é aqui. Ela, tá bom, faz o que você quer. Aí passa uma hora, ela tinha razão. E os atores... Só que a gente é muito saudável. Quando a gente acha que vai brigar mesmo, a gente fala assim, 5 minutos de intervalo. A gente sai da sala, e volta com uma solução, porque a gente também não quer trazer
um ensaio maluco. Sim. A gente faz um ensaio, um clima bom. A gente quer que as pessoas queiram voltar a trabalhar com a gente. E Ariel, a gente estava falando sobre os autores que você trabalhou muito, né, na Globo, né? Agnaldo Silva, Manuel Carlos, Gilberto Braga. Aliás, você, no horário nobre, você foi em Brilhante, né? Que você estreou, né? Foi a primeira novela. Foi a primeira novela. Eu sei que foram muitos autores que você trabalhou, mas aqueles que você trabalhou mais, inclusive como ator, né? No Maria Maria você trabalhou como ator no Manuel Carlos, né? A sucessora também, se eu não me engano. E depois dirigiu Mulheres Apaixonadas e Por Amor. Como é que foi? Vamos começar pelo Manuel Carlos. O que você aprendeu tanto desse? O Manuel Carlos é talvez um dos maiores autores de teledramaturgia, de novelas especialmente. Ele escreveu coisas incríveis porque era uma pessoa extremamente cuidadosa na estrutura dos personagens, que é uma coisa complicada em novela. Novela é uma obra aberta. Então estreia, e tem aqueles group discussions, né? E aí, tem que mudar, não sei o quê. Então o autor tem que estar meio preparado para isso. E o Maneco, ele sempre conseguia fazer obras que passavam incólumes, porque o público aceitava sempre logo de cara os personagens. Ele tinha uma maneira muito consistente de criar os personagens, e ele sabia muito bem como ele tinha fazido. Não que ele tenha feito cinema, mas ele era um cinéfilo, ele conhecia toda a obra do cinema, então ele sabia como se comunicar com o público, criar um elo com o público. Ele só tinha um problema, porque ele escrevia os capítulos dele muito em cima da hora. Então, isso criava um problema especialmente para o diretor, né? Porque você recebia, às vezes, o capítulo 2 dias antes de gravar, né? E no último capítulo, por exemplo, a gente recebeu o texto na véspera. E no dia da gravação, no dia que ia ao ar o capítulo, eu estava gravando no estúdio até às 7 horas da noite, o capítulo entrava no ar às 8h30, 9 horas, e eu ainda estava gravando às 7 horas da noite o capítulo. Então isso foi um desespero, sabe? Uma coisa incrível. E aí isso teve até um lance curioso, né? Essas coisas que a arte, a gente nunca sabe direito como é exatamente que vai ser a reação das pessoas, porque aí chegou na hora, mas aqui não tem final, como é que acaba a novela? Isso às 8 horas da noite, como é que acaba? Maneco, por favor, como é que acaba a novela? Faz os casais aí se beijando. Então vem cá fulano, beija aí, beija aí. Bom, enfim, editou-se aquilo rapidamente, botou-se uma música, o capítulo foi ao ar, depois do capítulo. Que linda aquela cena. Isso é maravilhoso. Olha, eu fiquei emocionado, coisa linda. Eu falei, caramba, as pessoas não sabem o que custou aquilo, né? De fisicamente, mentalmente, né? De tudo, né? Para a gente poder ter feito aquilo. Esse é um dos grandes baratos. Eu tenho algumas outras histórias relativas a isso, mas essa me marcou profundamente porque foi um acontecimento e uma surpresa muito grande, porque você tem elementos que você acaba juntando assim, meio que por acaso e que acabam e que funcionam, né? E tendo uma que se você tivesse um processo mais devagar de espera, talvez não saísse aquele resultado. Mas eu acho que o Maneco, no caso do Manuel Carlos, eu perdoo todas essas coisas de trabalho, porque ele realmente é um grande autor, é um grande criador de personagens, criador de histórias, né? Ele sabe usar muito bem a palavra, sabe o uso da palavra pelo ator, ele tem uma experiência muito grande, então sempre foi um grande prazer fazer as novelas dele. Cheguei a fazer algumas, até fora do Brasil. Sim. El Magnate. El Magnate, exatamente, nos Estados Unidos, para Telemundo, né? Que era uma novela extremamente bem escrita, né? Um elenco internacional, né? Também foi um acontecimento também. E ele era muito conhecido também fora daqui, né? E um elenco que te surpreendeu muito também foi um elenco peruano, porque você fez a adaptação, dirigiu a adaptação de O Homem que Deve Morrer, da Janete Claire, no Peru, né? No Peru, também, no Peru. Também foi um acontecimento, eles estavam querendo, era Continental, sei lá, uma emissora de televisão lá de Lima que estava querendo abrir caminho para telenovela. Né? E aí eles resolveram fazer uma novela brasileira, que na época estava sendo exportada, fazia sucesso por muito tempo, e aí compraram os direitos da novela da Janete Claire e me chamaram para dirigir. E eu fui para lá, foi uma experiência incrível, e eu tive uma surpresa muito grande, que foram atores excepcionais. Uma coisa que me espantou profundamente, foi em Lima, no Peru, e eu fui muito ao teatro, vários atores faziam teatro também,
e como eram atores excelentes que faziam. Isso foi uma das grandes lembranças que eu tenho dessa novela. Gilberto Braga, que lembranças você traz? Gilberto também era outro autor incrível, né? Ele escrevia sobre o cotidiano, sobre as coisas que estavam acontecendo, né? Na época que ele estava escrevendo, e ele tinha uma sabedoria, né, também. Ele era um pouco da escola da Janete Guerra, ele era um pouco seguidor daquilo, e ele sabia muito bem equilibrar a coisa da novela, que tem sempre, sei lá, uma dramática, etc. E tal, uma coisa real, verdadeira, especialmente em relação à estrutura dos personagens. Era um prazer muito grande também. Ele também teve experiência no teatro, né? Foi crítico de teatro durante muito tempo, então ele sabia muito bem como criar para o ator. Também era um prazer. Eu tive essa sorte de trabalhar numa época que todos esses grandes nomes da teledramaturgia escreviam novela, né? E era um privilégio poder. E você transitou pelos horários de novela da Globo com muito sucesso, né? Porque Escrava Isaura, por exemplo, foi um dos grandes sucessos do horário das 6. Escrava Isaura eu fiz como ator. Como ator, Era ator. Então, mas do Gilberto, a adaptação do Gilberto Braga também, né? Eu não sei como é que está essa novela hoje, não tenho a menor ideia porque eu nunca mais vi. E foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Não tenho ideia como é que ela funcionaria hoje em dia, mas foi muito legal ter feito, sem sombra de dúvida. Agnaldo Silva, você também dirigiu Fina Estampa, né? Senhora do Destino e Duas Caras, né? Duas Caras, Senhora do Destino, foi um grande sucesso, né? Duas Caras também, para mim, foi a melhor novela dele. Ela não fez tanto sucesso. Mas o roteiro era bem inteligente, bem interessante. Um enredo maravilhoso e personagens absolutamente para mim. Aquela coisa que a TV Globo fazia, que era reunir atores de altíssimo nível, né, para você trabalhar. Né? Então, é um prazer, era um grande prazer poder trabalhar. E eu pude reencontrar, e aí foi curioso reencontrar aqueles atores que, quando eu era garoto, eu via nos programas que... Pô, isso é muito bom, né? Brasil, entendeu? Sabe assim, minha carreira, a própria Fernanda Montenegro, né? Pô, eu dirigia Fernanda Montenegro, dirigia Tônia Carreiro, né? Até a Guilherme Montenegro fez uma participação brilhante, né? Ela fazia, então... isso tem um significado muito grande para mim. Né? Foi bom você ter comentado isso. É difícil, às vezes, segurar a ansiedade, vale para vocês dois essa pergunta. Quando você se depara com um grande ícone, que você cresceu admirando ele e agora você está dirigindo, como é que é essa primeira aproximação com o mito? Porque uma coisa é o artista, outra é o mito. Eu sempre penso assim, não, você está aqui porque você é capaz, mas eu não escondo da pessoa, eu te admiro muito, e mostro confiança. Dou uma trabalhada aqui dentro de mim, mostro confiança e tal, e aos poucos a gente vai equalizando a relação. Mas é óbvio que no começo existe um lugar de processamento daquela relação. E várias vezes eu me pego assim, ai meu Deus, olha como que a vida é maravilhosa, isso é maravilhoso, né? Uma pessoa que muitas vezes eu enquanto estudante de teatro, admirando as pessoas hoje dirigindo, e o que é mais bonito é ver a pessoa me respeitando de igual para igual, né? O que é muito bonito, assim. Às vezes há, sim, uns ruídos, e aí eu com delicadeza, sempre com delicadeza, mostro, você precisa confiar em mim, senão a gente não vai conseguir seguir. E aí vai. Mas isso é maravilhoso, isso é a vida. Isso é a vida. Eu chegar aqui, tá do lado do Ari, por exemplo, você está falando e várias coisas eu estou pensando, e isso é lindo, sabe? Isso é o mais legal da nossa profissão, são esses encontros, esses entrelaços, que acontecem também fora da profissão, mas acho que a nossa profissão ela é uma dança. Uma hora você está na primeira fila, outra você está atrás, e a outra hora você é um par de um, outra hora você é um par de outro, e você vai encontrando as pessoas. Sem forçar. Com certeza. Bom, eu faria as palavras dela minhas. Eu falaria exatamente o que a Renata falou, porque é exatamente essa sensação que a gente tem. Eu me lembro que uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, ninguém mais hoje sabe
quem é ou fala de Henriqueta Brieba. Mas eu me lembro que eu era muito garoto e tinha um programa chamado Escolinha, da professora, não sei o que, na Rádio Nacional, e eu lembro que eu adorava especialmente o programa da Henriqueta Brieba. E aí eu fui dirigir uma novela, de repente deparei com Henriqueta Brieba. Caraca, eu estou dirigindo Henriqueta Brieba. Infelizmente as pessoas não sabem mais. Ela é uma pessoa adorável, uma mulher. Você tem desse tamanho, uma comediante fantástica, uma mulher despertíssima, acho que ela era portuguesa de nascimento, uma vez no Brasil, fez teatro lá nos anos 20, 30. Aí eu falei, caramba, eu estou dirigindo Henriqueta Brieba, aquela pessoa que eu ficava em casa, na cama, com 5, 6 anos de idade, ouvindo e me divertindo com as coisas que ela fazia. Então isso, você fala que tem momentos que você são marcantes na tua vida. Você tem que encontrar. Como é que eu vou dirigir Henriqueta Brieba, né? Sabe, como é que eu vou, mas sempre é um desafio, mas é um desafio tão saudável, sabe? Tão legal, que mexe tanto com vários departamentos da tua emoção, do teu cérebro, que eu acho que é para ficar para sempre. E é muito bacana quando você começa, quando começou no Grande Teatro, que já era na TV Rio, né? TV Rio, você teve como diretores Sérgio Brito e Fernando Torres, né? O primeiro programa que eu gravei, a primeira peça que eu gravei, eu assinava com o Fernando Montenegro. Caramba, isso há muitos anos atrás. Mas ela já era aquela grande atriz, já era uma figura importantíssima, né, na história do teatro, da televisão também, por causa do grande teatro, né? E foi uma experiência também fantástica. Fantástica, né? Eu era ainda garoto, eu tinha 18, 19 anos, estava começando carreira, fazia papéis até às vezes de adolescente, usava calça curta e tal, porque eu era baixinho, assim, então o Sérgio dizia, não, tudo bem, né? As pessoas vão acreditar, então eu fazia. Né? Já era gravado, não era ao vivo. E você teve uma participação num programa icônico infantil, né? Que foi o Sítio do Capão Amarelo, você fazia o Jabuti, né? Não, mas antes disso eu fiz o programa do Sabag, que era o Teatrinho Troll, que era os domingos, às 2 horas da tarde, era também no início de carreira, né? Fazia um grande sucesso, né? Era um programa muito legal. Já era gravado. Agora, aquele sítio era demais, né? A Dona Benzilca Salaberry. Eu só ficava chateado porque eu fazia coberto, né? Ninguém via meu cara. Usava uma máscara de jabuti, então, mas eu me divertia muito fazendo. Muito bacana. E você também foi responsável ali, por vários pioneirismos, né? Você teve um período que você saiu da Globo, o núcleo de teledramaturgia estava se formando na TV Manchete e você dirigiu o Corpo Santo, do Zé Lozeiro, né? E você estava falando dessa questão da pressa, às vezes, né? E você gravava muito em cima até do lance, você pegava muitos fatos que estavam acontecendo e inseria. Como é que era isso? A novela a gente gravava, era muito externa, né? E a gente, então, às vezes gravava de manhã o que ia no ar à noite. E aí eu pedia a produção, traz o jornal aí. Aí a gente pegava o jornal, olha aqui, tem acontecido isso aqui, vamos inserir isso no diálogo. E aí a gente conseguia dar uma atualidade que as pessoas ficavam bobas, porque o capítulo ia no ar falando que uma coisa tinha acontecido um dia antes. Né? Às vezes até no próprio dia, quando alguém chegava com algum nome, vamos inserir isso aqui no diálogo. E a gente inseria. Teve esse mérito. Ele adorava, o Zé Lozeiro, ele vibrava pra caramba, uma grande figura, né? O Zé Lozeiro. Foi uma época maravilhosa da TV Manchete, que era o início da TV Manchete, né? Então, era a dramaturgia. Eu dirigi a primeira obra de lá, foi o Marquês de Santos, né? Que foi a primeira obra de dramaturgia da TV Manchete, que teve até um sucesso relativo, sim. Um grande sucesso, mas foi legal. Oi. Teve uma repercussão assim. Olho por Olho, você também? Oi? Olho por Olho, você também teve? Olho. Que era do Zé Lozeiro também. Mas ali já não estava. Já tá. Eu até nessa novela, foi nessa novela. Teve uma hora que... tem aquele período bom, né? Depois que... televisão. Que bom. Legal, eu quero ver. Legal. Agora, em teatro, por exemplo, ele é um adorador de Harold Pinter. E você teve a oportunidade não só de atuar no texto da Harold, mas também dirigir. Fala um pouquinho do Harold Pinter, que eu sei que é uma grande paixão sua. Como
como é uma grande paixão, você fala sempre com muita, muito calor, né, daquela pessoa. Eu adoro a Harold Pinter pela maneira que ele escreveu, até por isso que eu acho que é fundamental no teatro, que é você mobilizar o espectador. E ele é um mestre nisso, nas peças dele, né? Ele sempre cria situações nas peças que o espectador sempre fica surpreendido e ele é obrigado a prestar atenção. Por exemplo, quando eu fiz Traição, eu me lembro que as pessoas diziam, eu tenho que ver de novo, porque eu não entendi, mas eu quero saber exatamente o que aconteceu, porque a peça era apontada de trás para frente. Pois é, então tinha isso. E eu adoro o Harold Pinter, eu sou um fã dele, já dirigi 5 peças dele, e agora estou há algum tempo sem dirigir, mas qualquer momento ali vou Traição foi que te deu até na direção para Michel, não foi? É verdade. O espetáculo que eu me orgulho muito de ter feito, foi sucesso de público e de crítica também. Né? Foi um espetáculo extremamente específico. Eu gostei muito também, Inoportuno, eu tive a oportunidade de assistir. Também, foi muito legal. Outra peça maravilhosa dele, né? Tinha elenco ótimo também, o André fazia, né? E o Daniel, né? Daniel Dantas, e foi o El Aguiar, foi muito legal também. Uma peça maravilhosa. Né? Agora uma pergunta para vocês dois sobre Shakespeare, né? Como é que Renata, por exemplo, é um autor que chama você, ou tem um outro autor de teatro que um dia eu gostaria de escrever um texto nesse estilo? Como é que você... As minhas maiores... Shakespeare eu estudei muito, eu acho que Shakespeare é que nem você, é o básico. Mas eu sou muito fã do Harold Pinter também. Eu amo o Harold Pinter, eu já li muito e vi muito e atuei também em uma peça dele, eram cenas curtas, chamado Parece Pinter, que eram cenas de Harold Pinter. Eram cenas de peças dele? Eram cenas sketches. Eram sketches do Pinter. Pinteresco, né? Que é maravilhoso, inteligentíssimo, aquele humor mesmo dele que é sagaz, né? E é uma grande inspiração para mim como dialoguista, assim, né? De diálogo e tudo. Os sapos, as pessoas falavam, poxa, me lembra Pinter e tal. Eu falei, não, que bom, a ideia é essa. Assim, com toda... Um outro autor que, com toda a sua questão de época, porque eu sei que o contexto, a gente está num momento que hoje, não sei, assim, muitas coisas você tem que contextualizar, é o Nelson Rodrigues. Sim. Eu acho genial o diálogo do Nelson Rodrigues. É um dos maiores, para mim, a construção de personagens, diálogo, a maneira como ele começa a cena, como ele termina a cena, é realmente, assim, não é à toa que ele é o Nelson Rodrigues, né? Eu amo a Yasmina Reza, que é uma outra referência para mim, como autora e tal. Que é também o Deus na Carnificina é uma grande inspiração para mim, os diálogos. E os diálogos com quase nenhuma rubrica é uma coisa que eu busco, que eu gosto de trazer ali a cena, né? E que no audiovisual muda completamente, né? Mas assim, falando assim, e da minha geração, né? Das pessoas da minha geração, são, eu adoro algumas autoras que são muito próximas a mim, que é a Júlia Sparatini, a Carla Faú, o Jo Bilac também, e que a gente um se inspira no outro mesmo, né? Cada um tem, eu acho que foi encontrando um estilo, um caminho. Eu me assumo, eu gosto de escrever sobre, não que eu não possa escrever algo mais macro, mas eu gosto de falar de escrever do micro, da família, das relações ali, onde você está discutindo, na verdade, coisas universais, né? Eu gosto disso, mas não que eu não vá escrever, né? Sim. É muito desafio para mim quando falaram a versão do Chica da Silva ao musical, por exemplo. Eu não vi o filme, eu não quis ver o filme. Sim, eu fui atrás da minha Chica e da pesquisa de outras pesquisas, e como que eu vou encontrar esse caminho. Na época, quem escreveu... Muito particular. Quem dirigiu... Peraí, foi o... Ai, meu Deus, agora
Meu Deus, calma. O que, o filme? Não, a peça foi... Gente, me ajuda. Qual peça? O Chica da Silva musical. Porque quem Ah, ia dirigir ia ser o André Paz Leme. E quem dirigiu foi... Gente, eu tô... Deixa eu... Não. Peraí, vou dar uma olhadinha. Ele é maravilhoso. Eu tô dando... Caramba, não podendo te ajudar. Eu vou dar uma olhadinha. Eu tô dando defeito. Não, ele foi... Ele foi... Gente, ele é maravilhoso. Alexandre Liz. Não, ele foi o namorado do cara que é maravilhoso. Ai, meu Deus, o nome do diretor aqui, justamente o Chico da Silva. Enfim, Tá. quem ia dirigir ia ser o André Paz Leme. Sim. E quando a gente começou a conversar, até o final eu vou lembrar, tá? Tá, Não tá. vai dando um Google aí. Tá. Musical, direção, que eu tô, tá vendo? É a quantidade de informação. E ele falou assim, como que eu vou fazer isso? Se o imaginário popular é tão forte com a Zezé Mota, com o filme do Cacá Diegues. E aí eu fui encontrando, cara, eu tive uma orientação de uma mulher preta de falar, o que eu mais entendia, a Chica da Silva, ela queria se embranquecer para ser aceita. As muitas mulheres, a gente tirou em 2016, tinham que se embranquecer ainda para ser aceita. Então, como encontrar essas trilhas, esses caminhos, para trazer a Chica que eu possa escrever? E aí, foi assim que a gente vai encontrando. Falar de família, o único universo, a Chica do presente, a Chica do passado. Gilberto Grabowski. Gilberto Grabowski. Aí ele entrou e foi fantástico o nosso encontro também, sabe? Mas foi um desafio gigante, foi um desafio assim, um dos mais fortes para mim. Então, aí aos poucos você vai encontrando a sua fala, a sua voz, né? E você falou dos Sapos também, os Sapos também foi transformado em longa, né? Vai estrear esse ano no Vai estrear esse ano. Ele já está em festival. A gente já ganhei o prêmio de melhor roteiro com o filme. E esse ano estreia nos cinemas em dezembro. Então toda animada. E como é que é para a própria autora, por exemplo, você começou com uma peça, ele no teatro, transpor para o cinema? Foi muito rico o processo, entender o que é ação em vez de diálogo, isso é o principal, e aonde a gente pode levar... porque você gosta muito de diálogo, eu estou dizendo como é que na hora... Então, fazer, enxutar mesmo e trazer o visual, que é o audiovisual. Então, cenas que, por exemplo, na peça, a gente acabou de voltar da cachoeira, a gente vai fazer a cachoeira. E outras coisas mesmo. Mas o filme ainda é um filme de texto, é um filme de personagem e texto, né? Não é à toa que a gente foi selecionado para o festival na Argentina agora. A gente está indo para a Argentina. Assim, eu acho muito interessante, porque é um filme brasileiro de micro-universo de texto e 5 personagens só. Então é muito específico, né? Sim. Que fala de dependência emocional, relacionamento abusivo. Então ele vai encontrar, a gente está encontrando o nosso público. Mas foi muito bonito que a gente participou do Festival Internacional de João Pessoa. E a gente ganhou melhor roteiro, melhor direção e melhor montagem, né? A tríade. Opa, que está muito ligada uma à outra, né? Então foi uma resposta muito bonita pra gente. Então a gente está nesse caminho, assim, de encontrando o público e quando chegar no cinema, fazer a divulgação, a publicidade certa, né? Que vai ser o nosso desafio. E falando ainda agora, a gente estava falando da tua experiência da autora, da atriz, da mãe, dentro de casa. E eu assisti um espetáculo muito sensível, muito tocante, que você dirigiu a Juliana Didoni, com a direção da Beth Goulart, em que você assinava o texto dessa peça. Coincidiu com esse processo da maternidade? Como é que foi? Foi mais... Eu acho que eu fui indicada. Sim. Fui indicada para a Juliana como uma dramaturga mãe. Sim. Que poderia se conectar com o livro da Rafaela Carvalho, né? E aí a gente se conheceu. Aí eu li o livro e foi todo um processo me deram total liberdade, contanto que a Rafaela falasse, ok, isso me representa. Sim. Então, no primeiro caminho do texto, eu fui para um outro caminho.
E ela falou, mas isso é muito legal, mas isso não é o meu livro. E não é que eu peguei o livro e transformei em cenas. O livro é um livro de autoajuda para mães. Então, eu peguei a essência do livro para trazer uma situação de personagem que se conecte ao que o livro quer passar para suas leitoras. Então, tem muita coisa que está ali na peça que não tem no livro. Mas o que tem no livro que está ali na peça é a essência. Isso foi um trabalho de maior desafio também. E achei que ficou muito legal também, com a direção da Beth Goulart. Interessante. Daqui a pouco eu vou abordar também com você os teus textos no terreno do infanto-juvenil, que é um terreno que às vezes é pouco explorado por grandes roteiristas, e você também foi muito premiada nessas experiências, né? Queria voltar ao Ari. Você participou de A Tempestade, né, como ator, e também Titus Andrônicos, né? Sim. E como é que foi essa experiência para vocês de duas peças tão representativas do universo Shakespeare? Você fazer Shakespeare é o auge, né? Que você pode querer numa carreira fazendo teatro, né? Fazer Shakespeare. A Tempestade ainda era no tempo, era semi-amador o grupo que a gente tinha, e Tetê Medina participava, Renato Machado, que depois virou repórter da TV Globo. E foi uma montagem, eu não consigo lembrar, não tem registro dela, não sei, algumas fotos, mas eu acho que foi uma montagem que teve uma repercussão assim, muito positiva na época. A direção era do Ticho de Lemos, que tinha uma visão moderna para a época, que era na época que quem estava muito na moda era o Ian Cort, que tinha escrito um livro onde ele dava subsídios para que você fizesse uma montagem do William Shakespeare adaptando aos tempos. Isso nos anos 60, que a gente está falando. E o Tite fez uma direção meio que inspirada nos princípios que o Ian Cort tinha colocado na obra dele. Então foi teve uma repercussão numa determinada área, meio assim, pô, mas isso aí tem uma coisa moderna demais e tal. Mas ao mesmo tempo teve pessoas que entenderam que tinha aquilo e que acabaram aceitando. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu fazia o Caliban e, pô, foi um trabalho que eu, como eu estou te falando, não tem registro, mas que eu curti muito fazer, né? E o Titus Andrônicos foi uma montagem feita no Teatro Ipanema, direção do Luiz Antônio Martins Correia, e também era, de certa maneira, revolucionário. Né? O Vereza fazia o papel título, né, e fazia lindamente, super bem, mas é uma peça difícil pra caramba. Ela é considerada uma das peças mais difíceis do Shakespeare, né? Então, eu não sei te dizer exatamente, minha memória não chega a ponto de eu poder dar um conceito assim, objetivo sobre o que foi a montagem. Mas eu vi que eu curtia muito fazer. Especialmente porque a maior parte das minhas cenas eram com a Ana Lu Prestes, né? E a gente curtia muito fazer, gostava de fazer. É bacana quando você vai encontrando, sem ser uma companhia, né? Mas com atores que você divide grandes momentos. A Ana Lu Prestes, por exemplo, A Última Ata, que você fez ano passado. É um texto da Tracy Letts, né? E inclusive você foi indicado ao prêmio de melhor ator, né? Melhor ator coadjuvante. Coadjuvante, que realmente era um personagem coadjuvante. Mas foi muito legal ter reconhecimento pelo trabalho. Né? E uma coisa interessante do espetáculo é que isso foi uma coisa brasileira, porque no original, eu acho que é dentro de um ambiente que não é um teatro, propriamente dito. O Peralta, que é o diretor, né? Foi muito criativo. Ele criou aquilo e foi muito bem sucedido. É quase que uma metalinguagem. É verdade, tinha esse lado, sim. Né? Porque, bom, enfim, foi um dos problemas e ele resolveu fazer dessa forma e acabou dando certo. Favoreceu o espetáculo. Né? Foi em 2017, Ivanov, do Anton Chekhov. Ivanov foi 2017. Que foi também um espetáculo de grande sucesso. Um dos grandes orgulhos que eu tenho de ter feito uma peça do Chekhov, que é um autor admirável, né? Sem dúvida, e foi a primeira peça dele, né, que ele escreveu, então tem todo um significado, já tem vários elementos na peça que ele depois repetiria em peças posteriores que ele escreveu, né? E eu adorei ter feito também, foi um espetáculo que eu curti muito, eu tinha um elenco excepcional fazendo, né? E valeu, só ter feito Chekhov, né, já é um privilégio. Um elenco incrível, né? Sharon Menezes, o Izzy, o Guelma. O Izzy, o Guelma fazia, tá, né?
ótimo. O próprio Marcelo Aquino fazia também, né? Márcio Vitor também fazia. Mário Borges. Mário Borges fazia também, era um elenco muito legal. Para mim, olha, é Shakespeare, Chekhov e Pinter. Para mim, esses são os três grandes nomes da dramaturgia, né? Agora, quando eu fiz a cobertura de Van Gogh Entre Corvos, eu estava pesquisando sobre, você já tinha feito Entre Corvos. A gente fez. Na verdade, era praticamente a mesma coisa. Sim. A gente atualizou, tinha uma diferença de 6 anos entre a primeira montagem, e tem vários momentos do espetáculo que falava de coisas atuais que estavam acontecendo, especialmente aqui no Brasil. E citações de coisas, né? E aí, em 6 anos, é um prato para acontecer coisas que vão mudando a história. Então, a gente... E nessa você dividiu a direção com Marcelo Aquino, né? Digamos assim. Não, na verdade, a direção, a gente dividiu o texto. O texto, perdão. O texto a gente dividiu. Ele escreveu, a maior parte, na verdade, foi ele que escreveu, e eu contribuí com várias coisas.